Como eu posso sair da crise no casamento? Como a gente faz isso? Porque qual é o processo dessa mudança? Então, quando você está em crise, você está com uma dificuldade aí no seu casamento, a primeira fase que você vai passar é a negação. Muitas das vezes a gente não quer reconhecer que a gente está com aquele problema. Quais são as fases? O que acontece quando eu identifico que eu tô com um problema no casamento? Já não tá assim tão legal quanto era antes, o casamento já não é mais aquela coisa que eu percebia no início e eu preciso fazer algo. Existe algo que eu preciso fazer no casamento, porque se a gente não faz, é como a gente cuidar ali da febre, né? Apareceu uma febre e se eu não cuido, aquela doença pode piorar. Agora, se eu trato aqui no início, a chance daquilo não piorar é muito maior. É muito mais fácil tratar uma gripezinha do que uma pneumonia. Então, quando a gente percebe que tem alguma coisa que não está fluindo aí no casamento, que tem algum problema aí, a gente começou a discutir muito, a gente não está se entendendo, é preciso reconhecer. Mas existe um processo, 5 fases que todos nós passamos. Quando a gente identifica o problema, a primeira fase é você negar, é você não querer aceitar que isso está acontecendo com você. Você olha para aquela situação e fala assim, não, tá tudo bem, isso aí não é comigo, é uma bobeira, a gente só discutiu aí, a gente anda meio discutindo, daqui a pouco isso passa. E aí você fica ali negando, fugindo de que existe uma dor, fugindo que tem algo que não tá legal. E aí você pensa, isso não tá acontecendo, isso é mentira, eu não quero acreditar que a gente tá se desentendendo. Comigo não, meu casamento, não, eu casei para dar certo. Comigo não tá acontecendo isso. Então essa é a primeira fase. Você tenta negar para você mesma que você precisa de ajuda, que você precisa transformar alguma coisa. Quantas vezes a gente fica ali tentando e se achando o suficiente, né? Não, eu sei o que fazer, eu sei como lidar com isso, eu não preciso de ajuda, eu não preciso falar isso para ninguém. E de fato, a gente não tem que sair aí falando para as pessoas mal do marido, falando do problema, mas você precisa, às vezes, da ajuda correta, da pessoa que pode aí encaminhar, te ajudar nesse relacionamento. Então, não fuja da situação. Se você está percebendo, é uma coisa natural, todo mundo passa por essas 5 fases, quando tem que sair da crise, quando tem que resolver algum problema. Eu quero fazer uma mudança nessa situação, eu vou passar por essas 5 fases e todo mundo passa. Não adianta você dizer assim, não, mas comigo não, eu chego, percebo logo que tem um problema, eu resolvo e tá tudo certo. Não, porque isso é natural do ser humano. Então, o primeiro passo, você vai negar, você vai dizer assim, não, isso não está acontecendo comigo, eu acho que isso é bobeira, eu vou observar, mas eu acho que não é comigo não. A primeira coisa é a gente negar, a gente achar que não precisa de ajuda, que não está acontecendo nada, que daqui a pouco isso vai se resolver sozinho, e aí a gente nega. Mas aí vem uma segunda fase, que é a fase da raiva. É quando você percebeu que de fato está acontecendo aí uma crise, que de fato você está passando por uma fase ruim, e aí você fica com raiva. É a fase da raiva, onde você começa, isso não é justo comigo. Por que isso está acontecendo no meu casamento? E aí você fala, meu marido que é o culpado disso, é ele que está fazendo tudo errado. E você cria aquela fase ali de revolta, de rebeldia. Você fica ali injustiçada, se sentindo inconformada com aquela fase. Então, primeiro você vai negar. E depois que você percebe que de fato isso está acontecendo, você vem a fase da raiva. Então, são as 5 fases. Essa segunda fase é aquela fase onde você vai ter raiva, onde você vai culpar o outro, onde você vai ficar se questionando por que isso está acontecendo comigo. Isso acontece demais quando acontece, por exemplo, uma situação de infidelidade no casamento. Não, comigo, no meu casamento, não, isso não podia ter acontecido. Acontece lá com fulano, com ciclano, mas no meu casamento, comigo não. E a gente acha que a gente é melhor do que os outros, né? E será que, por que o seu não? Não deve. Infidelidade não deve acontecer no casamento de ninguém. Mas se aconteceu, não adianta você ficar aí revoltada só, parar nessa fase da revolta e ficar, não, comigo não.
A gente tem que entender que todos nós somos humanos, todos nós temos luz e sombra. E quando a gente não entende isso, a gente para em uma dessas fases, por exemplo, na segunda, que é da raiva, e você fica ali só na revolta, comigo não, o meu casamento não, o meu marido jamais, meu marido me ama, ou então você mesmo, eu jamais vou errar, eu errar. Quando a gente fica nessa coisa do perfeito, o que acontece aí? O primeiro eu, a gente cai e sofre demais. Então, tem essa segunda fase, onde você vai passar por essa raiva. E se você estiver, por exemplo, hoje passando por ela, você tem que entender que está tudo bem. Primeiro você negou, você não queria saber que tinha problema no seu casamento. Na segunda fase, você vai ficar aí com raiva. Por que tinha que ser assim comigo? Por que meu marido começou a ficar frio? Por que meu marido dá mais atenção para a TV do que para mim? Por que meu marido agora de repente esfriou, não tem tempo para nada, anda cansado? O que está acontecendo aí? Por que isso está acontecendo? E aí você fica com raiva e fica se questionando. Só que vem uma terceira fase, que é a fase que a gente chama de barganha. É a hora que você fala assim, eu faço qualquer coisa para que isso mude. Eu vou fazer qualquer coisa para isso dar certo. Aí você já começa a tomar um pouco de consciência. Então é aquela hora que você fala assim, a hora que a pessoa fala assim, se você me aceitar de volta, eu vou ser o melhor marido do mundo. Se você aceitar isso, eu vou fazer diferente daqui para frente. Você começa aí a fase da barganha, o que eu posso fazer para resolver esse problema no casamento? Como eu posso fazer para sair dessa crise? Então primeiro você negou, você não quis ver o problema. Depois você sentiu raiva. E aí você vai para essa barganha. Eu faço qualquer coisa para isso mudar. E aí a gente tem que ter cuidado com essa fase, porque muitas das vezes nessa fase a gente acaba, se a gente não tiver equilíbrio e aí a sabedoria para agir da forma correta, a gente acha que nessa barganha a gente tem que fazer tudo o que o outro quer para o casamento dar certo e ser feliz. E não é isso. Para eu sair de uma crise no casamento, eu não tenho que fazer toda a vontade do outro. Não é fazer toda a vontade do outro que vai resolver o problema. E quantas pessoas nessa fase da barganha acabam ali se perdendo? Porque eu faço qualquer coisa por você. E aí ela começa a fazer tudo o que o outro quer. Mesmo sendo coisas que às vezes vai passar por cima dos valores dela. E quando você passa aí por cima desses valores, quando você começa só a querer agradar o outro, fazendo essa barganha, não, eu faço isso para você, para que você mude. E aí você começa aí nessa fase prometendo tudo, fazendo tudo que o outro quer e se desrespeitando, você não se respeita. E aí você acha que tem que fazer tudo. E muitas das vezes o não fazer, muitas das vezes a disciplina para aquilo melhorar é eu não fazer. Muitas das vezes para aquilo funcionar eu não posso dar o braço a torcer ali porque senão a coisa vai piorar. Por exemplo, o seu marido fica ali pensando assim, ele vai te ameaçar, tá? Seu marido, ele vai virar para você e vai falar assim, olha, se você não mudar, a gente vai separar, você vai ser uma mulher divorciada, vai ficar sozinha, cheia de filhos. Tem homens que fazem essa covardia dessas ameaças, né? E não são poucos. Então, se você não fizer isso que eu tô querendo, a gente vai separar. Você vai ficar aí divorciada, sozinha. E aí você fala, pelo amor de Deus, eu não quero isso. Meu casamento, não. E aí você faz aquilo que ele está te pedindo, você se sujeita a fazer aquilo. Então tem que ter cuidado com essa fase da barganha, porque senão você se deixa de lado para tentar aí salvar seu casamento, para tentar sair dessa crise. E quando você perceber, quando passar todas as fases, quando você olhar para você, cadê você?